Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Papo de Equilíbrio, o podcast da Arai Bolzan Assessoria Estratégica. Eu sou Eduardo Silva e eu estou hoje como executivo de contas aqui na Arai Bolzan e eu queria falar que eu seria o host aqui dos nossos convidados nessa gravação aqui com vocês. Mas antes, eu queria falar com você, dono e dona de negócio, empresário e empresária, que depende da compra de gases industriais e medicinais, e aqui eu estou falando de oxigênio, nitrogênio, argônio, para a operação do seu negócio. Já se inscreve no canal, curte esse conteúdo, compartilha com algum colega seu que tenha o mesmo segmento que você, porque aqui na Arai Bolzan nós contribuímos com empresas como a de vocês na redução dos custos de gases industriais. Como que a gente faz isso? Fazendo uma diagnose profunda desses contratos com esses fornecedores, né? Buscando sempre o equilíbrio nesse relacionamento. Muito bem, estou aqui com os sócios, diretores e fundadores da Arai Bolzan, Sérgio Araia e Leandro Bolzan. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Arai Bolzan. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, dá para contratar, né, Serginho? Está contratado já. Está contratado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bem-vindo, pessoal, ao nosso primeiro episódio, ao nosso podcast. Muito bem, senhores. Então, eu já tenho aqui a primeira pergunta para fazer para vocês, obviamente, né? Mas eu queria que vocês explicassem aqui, como a gente direcionou bem o conteúdo para a nossa audiência, por que que um dono de negócio, né, uma dona de negócio, um executivo, uma executiva, precisa de uma empresa como a Arai Bolzan, que traz aí esse equilíbrio no relacionamento contratual com o fornecedor. Né? Se vocês já puderem responder essa pergunta. E aproveitando aqui, né? Como e por que a Arai Bolzan faz isso? Na verdade, foram 3 perguntas enquanto a chuva cai aqui em Sumaré, na Test Company. Você já está mandando 3 de uma vez. 3 de uma vez. Você sabe que antes de te responder essas perguntas, eu quero fazer um comentário aqui interessante. Eu e o Sérgio, a gente veio conversando no caminho que tem muito cliente, tem muito executivo, muitas empresas que acabam deixando dinheiro na mesa, porque ele não dá atenção para um e-mail que a gente envia, ele não dá atenção para uma ligação que a gente faz e quer resolver sozinho ou quer, né, acaba não dando a devida atenção, acho que esse é o tema mesmo, né, Sérgio, ao que a gente está falando e deixa dinheiro na mesa. É legal que o Sérgio tem uma história muito emblemática do que aconteceu agora recente, né, de alguns clientes. Eu acho que é legal o Sérgio contar, porque aconteceu diretamente com ele e vocês vão ver como que tem dinheiro ficando na mesa aí, pessoal. Então, o Edu, realmente estava conversando com o Leandro sobre isso e o que acontece é o seguinte, né? A gente tem, como os negócios, graças a Deus, estão se avolumando, a gente acaba dividindo as tarefas, né? Então, eu fico mais encarregado de ligar para alguns clientes. E recentemente eu liguei para um cliente que a gente tinha combinado há 2 anos atrás, eu tinha ligado, conversado com ele, e ele comentou que ele tinha feito um novo contrato com o fornecedor e estava tudo bem, ele tinha conseguido mudar algumas cláusulas, reduzir o preço e ele estava feliz, mas queria guardar o meu telefone, as informações, dados, né? Para, se necessário, ele ligaria no futuro. E eu, olhando os clientes que a gente tinha ali no funil, né? Eu liguei novamente para esse cliente, 2 anos depois, né, como conversei agora, como falei agora, 2020 tinha ligado, liguei novamente, e ele, assim, se mostrou com muito entusiasmo, que ele falou assim, poxa, estava precisando falar com você mesmo, exatamente sobre isso. Então, assim, o que o Leandro está falando é que, normalmente, esses clientes, eles conversam com o fornecedor, negociam com o fornecedor, mas eles não conseguem alcançar. Primeiro, não consegue alcançar o que nós conseguimos, né, na negociação, porque, óbvio, a experiência, todo o conhecimento que a gente tem é colocado numa negociação. E não é por falha do comprador, mas o comprador não consegue ter
a noção, mesmo o conhecimento que a gente tem por ter trabalhado tanto tempo na indústria de gases industriais. Então, assim, ele não consegue buscar a redução de custo que a gente consegue, ele não consegue reformatar o contrato da maneira como se deve, e é o que aconteceu com ele. 2 anos depois, o que aconteceu? Tudo aquilo que ele tinha negociado, ou não foi cumprido, ou não foi, de alguma maneira, ele não tinha negociado tão bem, não tinha alterado o contrato da maneira como deveria ter feito. Então, assim, é por isso que a gente consegue essa redução de 50%, 52% em média, tá? Tem alguns casos que a gente consegue até mais, e 100% de performance, ou seja, 100% dos casos a gente consegue atingir o objetivo. Nesse caso, ele estava tendo problema já de novo, né? Menos de 2 anos ele teve já me parece que ele teve uma renegociação com o cliente, com o fornecedor. Exatamente. Ele já estava tendo problema de novo, porque ele não quis fazer nada conosco. Exatamente. É que, na verdade, ele tinha acabado de renegociar, né? Renegociar. Então, assim, ele falou, olha, eu vou guardar seu nome, seu telefone, mas 2 anos depois ele já estava tendo problemas novamente com o fornecedor. Então, por isso que ele se sentiu até feliz que eu fiz a ligação para ele. É simples. Eu sei que você tem muito e-mail, eu sei que você tem muito trabalho, eu sei que você está atarefado, é muita coisa, principalmente as empresas grandes, cada dia menos funcionário, menos gente contribuindo. Mas, cara, quando se tratar de Arai e Bolzan, acredita, você tem uma oportunidade muito grande, tem dinheiro na mesa, atende a gente. Tiver um e-mail nosso aí, leia o e-mail. Porque muitas vezes a gente liga e a empresa fala, manda um e-mail para tal pessoa. Veja esse e-mail. Presidente da empresa, diretor, dono. Se você sabe da Arai e Bolzan, pode procurar seu funcionário que tem um e-mail nosso lá dentro. Pessoal de compras. Né? Pessoal de compras. Veja o nosso e-mail. Atenda a nossa ligação. Atenda o Eduardo. O Eduardo vai te ligar. Você entendeu? Isso é importante. Porque a gente sabe que tem dinheiro na mesa. Cara, nós não estamos brincando de fazer uma empresa. Nossa redução média é 50%. Fica dinheiro na mesa, a gente tem um padrão de atendimento, um padrão de conhecimento por ter tantos anos dentro desse mercado. Afinal de contas, são 30 anos, o Sérgio vai contar um pouco da história aqui, são 30 anos dentro desse mercado. E sabe de uma coisa? Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, porque vem muito conhecimento pela frente. O Sérgio vai falar um pouquinho agora de quantos anos a gente tem de empresa, quantos anos a gente passou dentro desse mercado. Eu acho que vocês têm muito a aprender conosco aqui, tem muito de conhecimento para a gente passar para vocês, tá? Exatamente. E, Sérgio, você mencionou aí a experiência, né? Toda a habilidade que vocês têm de lidar com esse tipo de contrato, né? Mas quanto tempo, né? O que... A gente está falando aqui de quantos anos, né, de experiência. Como que foi esse início da trajetória, né? O que fez o Sérgio e o Leandro estar aqui hoje fazendo uma gravação de um podcast? Ninguém se coloca numa posição que vocês estão aqui hoje, botando a cara, literalmente, né, na internet, para se posicionar como especialistas do segmento. Né? E aí vem a minha próxima pergunta aqui, né? Porque eu não entrego uma pergunta só. Vocês viram que eu já vou emendando uma na outra, porque vocês têm bastante história para contar, né? Então, como o Sérgio e o Leandro chegaram até aqui, né? Como que foi essa trajetória até de fato a gente estar aqui hoje gravando esse podcast com vocês? Bom, eu me formei em engenharia, né? Sou engenheiro mecânico e pós-graduado em administração pela GV. E trabalhei praticamente, minha vida profissional toda foi dentro da indústria de gases industriais, né? Então, volto a dizer, me formei em engenharia e fiz um períodozinho de estágio e fui contratado pela, na época, a empresa chamada AGA, né? A empresa sueca. Bom, fiquei 27 anos, né? Trabalhando dentro desse mercado. Em 2014, eu me desliguei da empresa, né? Não foi um momento muito tranquilo, mas assim, eu passei depois por algumas empresas, né? Passei por, inclusive, empresas do mercado. E não fiquei muito tempo porque não consegui me adaptar. Eram empresas que trabalhavam de uma forma completamente diferente. No entanto, isso me ajudou bastante a ganhar conhecimento de
a diferenciação entre as empresas, né? O que a empresa que eu trabalhava fazia e as outras, como elas trabalhavam. Me ajudou muito a entender a forma de negociação, enfim. Bom, paralelamente, algumas empresas, né? Porque eu trabalhava no setor de contas estratégicas antes de se desligar, e algumas empresas começaram a me procurar, né? Grandes empresas começaram a me procurar, pedindo ajuda, porque eles não estavam conseguindo negociar o contrato, alguns itens do contrato com essas empresas. Então, assim, é como se fosse uma consultoria, eles me pediram uma ajuda, pediram um conselho. E eu comecei a trabalhar com isso, assim, até de uma forma espontânea, né? E começou a acender uma luz para mim, dizendo, olha, o mercado está se acendendo, porque uma possibilidade que estava aparecendo, por quê? Porque essas empresas realmente não conseguiam negociar com esses fornecedores. Bom, passou um período mais, eu fiz um pequeno trabalho para uma pessoa que eu conhecia, nesse sentido também, de renegociar um contrato. Essas empresas cada vez mais me procurando. Uma empresa grande também me procurou para fazer uma instalação, porque estava sendo o resultado estava sendo muito caro, saindo muito caro para eles, então eles me pediram uma ajuda. Eu conversei com pessoas que eu conhecia, fizemos a instalação num preço bem mais acessível para a empresa, apesar de ser uma grande empresa. E esse nicho de mercado me pareceu com um futuro muito promissor. E um dia eu peguei e falei, provavelmente eu não conseguiria transformar isso sozinho, né? Então, eu já tinha conseguido um cliente, já tinha feito um contrato com ele. O Sérgio ele tinha o status de diretor na empresa. Então, ele trabalhava muito dando suporte pra gente. Ele era o nosso coach, ele era o cara que dava o suporte pra gente. Então, eu trabalhava diretamente com ele. Então, eu estava no foco no cliente, né? E a gente tinha, apesar de ele ser meu líder ali, meu gerente, a gente tinha uma amizade. Então, um dia num churrasco em casa, né? Ele já havia comentado isso comigo, desse mercado. A gente já conhecia esse mercado bastante, né? São 27 anos, eu quase 15, né? E aí ele falou comigo, né? Você comentou comigo. A gente conversou e assim, e o Bolzan casou muito assim a forma de trabalhar comigo, né? Já o conhecia, né? A gente trabalhávamos juntos. Então, e ele sempre teve mais esse lado empreendedor. Eu me formei, como eu disse aqui, e comecei a trabalhar na empresa, então eu estava acostumado com o mundo corporativo. O Leandro não, eu percebia nele um lado muito mais empreendedor, além de uma outra facilidade com tecnologia, né, com essa parte de informática que ele tinha muito, muito claro nele. Então eu enxerguei nele uma pessoa assim, falei, é essa pessoa que eu preciso buscar para trabalhar comigo nesse mercado. E, como ele comentou um dia no churrasco na casa dele, a gente conversou e começamos a alinhar como é que a gente faria isso. Bom, a partir daí a gente levou uns 6 meses estudando como é que a gente faria, como é que seria o nosso contrato, a nossa proposta. Então, assim, a gente estudou bastante como a gente faria isso e botamos em prática, começamos a atuar. Aí vai para o mercado, né? Aí você vai para o mercado e começa a atuar. Só que o que é interessante disso tudo é que a gente tinha um cliente, né, Sérgio? A gente tinha um cliente. E quem olha para a Bolzan hoje, com o número de clientes que tem, com o porte que está, fazendo podcast, aonde está hoje, é muito legal. Poxa, olha onde os caras chegaram. Mas onde nós estávamos naquele momento, era um momento bastante emblemático, bastante difícil para a gente. A saída do Sérgio, como o Sérgio bem colocou agora, o Sérgio estava acostumado, todo dia 15, dia 30, o dinheiro cair na conta. Tinha toda uma estrutura por trás, né? Isso é muito legal para quem está assistindo a gente, que trabalha numa empresa, que tem toda uma estrutura por trás e quer empreender. É muito legal para você tomar essa decisão de empreendedor. Porque o empreendedorismo ele é maravilhoso, mas você precisa de decidir algumas coisas na vida. E o Sérgio foi empurrado para essa vida. Ele não tomou a decisão, vou ser empreendedor, né, brother? Ele tomou a decisão, não. Foi empurrado para essa vida. Você entendeu? E o Sérgio estava acostumado com isso e não tinha mais isso.
apesar de ter toda uma estrutura de vida muito boa, então tinha uma reserva financeira e tal, mas não estava acostumado com isso. Então veio depressão, veio uma situação caótica psicológica no Sérgio. Eu eu estava dentro de uma situação financeira terrível, porque quando eu saí da empresa, eu empreendi num negócio e o negócio não deu certo. O negócio não deu certo. Porque, como o Sérgio disse, eu sempre fui empreendedor. Eu comecei a trabalhar, nunca fiquei desempregado, mas eu trabalhei em banco. De banco, comecei em banco eu fui para a indústria farmacêutica, da indústria farmacêutica eu fui para a indústria de gás. Então, muita experiência em área comercial. Só que, paralelo, eu sempre tive algum negócio. Mas eu sempre tive algum negócio com algumas outras pessoas. Quando eu fui empreender sozinho, Tá bom. Experiência. Aprendi muito, muito, muito. Foi espetacular o aprendizado. Só que naquele momento eu estava endividado demais, também depressivo. Então eu e Sérgio começamos a empreender um negócio completamente depressivo. Cara, mas era nitroglicerina pura, vai dar M. Posso entrar aqui? Porque assim, tá nítido para mim que o que vocês usaram como combustível, você até usou a palavra aí, nitroglicerina, foi de fato o conhecimento de vocês de ter tanta habilidade que uma vez que vocês sentavam na mesa com um fornecedor ou até com um cliente para fechar um contrato, vocês não estavam apoiando, né, em persuasão ou vamos aqui pegar técnicas de negociação para a gente fechar esse contrato. Não, era a verdade pura do conhecimento de vocês sobre aquele contrato. E vocês mostravam ali de fato para o cliente, e quando a gente entra, né, nessa posição de vulnerável, o outro lado percebe, né, e ele enxerga a verdade. Porque ninguém que está numa situação igual vocês dois narraram aí, entra com o peito aberto e batendo no peito falando, deixa com o pai. Pelo contrário, né, você chega, rabinho entre as pernas, falou, nós entendemos aqui, então eu vou te explicar agora o que está acontecendo, tal, bibibi, boboa. Faz sentido ou não? Porque na narrativa de vocês eu fui enxergando isso. É incrível o seguinte, uma coisa que a gente sempre prezou foi ser muito transparente com o cliente, a verdade, porque foi a escola que nós tivemos. Nós viemos de uma empresa, que a escola que nós tivemos foi transparência com o cliente e equilíbrio com o cliente. Essa foi a escola base que nós tivemos, tá? Estrutura. E nós trouxemos isso para o nosso negócio. Quando a gente ia para o cliente, isso é uma verdade. A gente teve... Tem um caso que eu vou contar agora, que vai dar risada, que nós chegávamos no cliente amargurado, cheio de problema. Mas quando a gente sentava na mesa para negociar, parecia que virava uma chave dentro da gente, porque aí o negócio ia para a mesa, o conhecimento ia para a mesa, e a mão do criador tomava conta. É incrível, gente. Se você acredita ou não acredita, aí eu não posso fazer nada por você. Mas eu tenho absoluta certeza que tinha momento que a gente sentava na mesa, porque teve dia do Sérgio visitar que ele me ligou e falou assim, brother, eu preciso ir nessa reunião. Eu emociono, velho, porque eu lembro disso como se fosse hoje. Brother, eu preciso ir nessa reunião. Eu falei, velho, você precisa ir, eu não tenho carro para ir, meu carro é velho, destruído, não dá, cara, você tem que ir comigo. Daí ele ia me buscar e a gente ia na reunião. Eu encontrava com ele num trajeto, um pedaço do caminho, e ele ia comigo na reunião. E ele mausaço, tomando remédio, você entendeu? E a gente ia para a reunião. Mas chegava na reunião... Assim, a mão do criador tomava conta da reunião e a minha boca se abriu, começava a falar, e o Sérgio começava a falar, e o cliente perguntava, entrava e reunião com o fornecedor. E os caras respeitavam a gente, e parecia que um medo tomava conta dele, parecia que tinha uma legião de anjos junto com a gente, velho. A gente olhava um pouco depois de sair da reunião, não é verdade, brother? A gente saiu da reunião e falava assim, cara, como que foi isso? O que aconteceu O que aconteceu aqui? Esse foi o começo dessa empresa. Você entendeu? Teve um dia que nós fomos um cliente que eu fui com o meu carro. Cara, eu saí de uma Fremont 0 km para um Uninho 86 que o meu cunhado mais novo, irmão mais novo da minha esposa, me emprestou dinheiro para comprar. E eu paguei para ele fatiadinho mês a mês, tinha mês que eu não conseguia pagar. Só Deus sabe o que a gente passou. E o meu carro, esse carro, velhinho, não funcionava, às vezes não pegava o carro. E
O banco dele saía Soltava quando eu o entrava, banco. soltava o banco, velho. Ai, Jesus. E o Sérgio tava mausaço desse cliente. Esse cliente é um querido. É até a João Distintores e Jundiaí. O Júnior, se estiver assistindo a gente, grande abraço, brother. Você ajudou Ele muita gente. provavelmente nem sabe disso, quem tá Ele nem contando sabe lá. disso. Eu parava o carro escondido nos clientes, que eu tinha vergonha. Hoje eu não tenho vergonha de nada, eu conto isso com prazer, porque foi um crescimento muito grande. Só que eu não conseguia achar vaga. A mão da providência não deixou eu achar vaga e quis que eu parasse lá, na frente, próximo dele. E a hora que eu saí, eu fui, o banco agarrou e não saía, Ai, não arrumava, meu Deus cara, do não ia céu. para trás. E eu tinha que ligar o carro. E aí o Sérgio parou do lado ali e não foi pro carro dele. Parou do lado, ficou vendo eu tentar arrumar o banco foi e arrancou. Esse homem ria. Esse homem Olha ria. só. O banco porque saiu na mão dele. o banco saiu na minha mão. E aí hoje eu consigo entender por que o carro parou ali, por que o banco arrancou na minha mão. Para que ele pudesse rir, que era a única forma de fazer esse homem divertir, que ele voltava para casa. As nossas esposas estão aqui, elas estão junto com a gente. Se chamar a Érica, que a Érica vai contar, vai começar a chorar. E ele voltava para casa e entrava em depressão de novo. Mas que eu não quero me aprofundar nisso. Bom, dali a empresa começou a crescer e o que é interessante, né? Teve momentos que, como o Sérgio falou, ele não é empreendedor e a dificuldade batia, a preocupação financeira, estou fatiando minha vaca, né? Estou tirando dinheiro da minha reserva e tudo, e aí ele me ligava. E outro detalhe interessante, nós começamos a empresa pequena com pensamento gigante, porque a gente, isso era o óbvio. Nós íamos de multinacional. Eu, administrador de empresa, com MBA em gestão empresarial. Ele, engenheiro, como falou, com MBA em gestão. Era pouquinho. Nós vamos começar a empresa com pensamento grande. Então, tinha planilha de gestão financeira, organização administrativa. Era um pouco. Cada saída nossa, cada custo era administrado, tudo bonitinho. Dividia tudo certinho. Os impostos, nossa, nunca... Cara, cada nota nossa... O imposto é separado automaticamente, então é lindo como a gente trata isso. Beleza. Então, chegava no final do mês, tinha que dividir R$ 1.300, que era o cliente que a gente tinha. E o Serginho, às vezes, vinha falar comigo, falava, Bolzan, caramba, como vai ser e tudo. Eu tinha uma fé tão grande, como tenho até hoje, que o negócio ia crescer, ia dar certo. E a Érica, a esposa do Sérgio, da mesma forma, do outro lado, falava com ele, não... Eu acredito muito nessa união, E a gente recebeu muita mensagem de Deus falando que ia dar muito certo. Então, assim, e aí a coisa começou a acontecer. De repente, 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, e aí o negócio deslanchou. Gente, acredite, na pandemia, nós crescemos, a época que nós mais crescemos foi durante a pandemia. E o que é mais bonito é que o que a gente quer é só trazer equilíbrio para o cliente. Trazer equilíbrio para a relação contratual. Nós queremos que o fornecedor seja leal e verdadeiro com o cliente. E ele vai ficar ali dentro do cliente ad eterno. Ad eterno. E tem fornecedor que já entendeu isso, né? Isso é importante frisar, porque assim, uma coisa que a gente procura trabalhar é que não é porque a gente está trabalhando para um determinado cliente que a gente quer que o fornecedor seja lesado ou forneça abaixo da lucratividade dele. Não, é que simplesmente seja criado um equilíbrio entre consumidor e fornecedor. Isso é importante, né? Por isso que a gente reformata o contrato, a gente faz algumas alterações para que o cliente seja confortável com aquilo que ele tem como previsão, né? Que ele possa budgetar aquilo, ele tem uma previsão de aumento, enfim. E o fornecedor também. A gente não quer lesar o fornecedor, né? Então, assim, esse equilíbrio é importante nessa relação, né? Então, essa é a maneira que a gente procura fazer o nosso trabalho. Legal. Recentemente, eu acompanhei uma pesquisa entre os clientes da Arai Bolzan e eu fiquei abismado com o resultado dessa pesquisa. Eu queria que o Leandro ou o Sérgio ficasse bem à vontade de falar o NPS que a gente rodou agora, nesse último mês. Qual foi o resultado? E para você que não conhece o que é NPS, é Net Promoted Score, é um indicador difundido mundialmente, aonde a gente, né, através de uma pergunta simples,
a gente pega o quão satisfeito o nosso cliente está com o nosso serviço, né? Então, fala qual foi o resultado e como que vocês fizeram para construir esse resultado, né, junto aos clientes. Até antes de responder, eu queria falar o seguinte: a gente sempre, toda vez que a gente for falar com o cliente, a gente fala para o cliente o seguinte, que nós temos 100% de aproveitamento. O que significa 100% de aproveitamento? É que toda a negociação que nós tivemos até hoje, nós entregamos para o cliente, para o fornecedor, uma negociação satisfatória, uma negociação equilibrada. O fornecedor atendeu os desejos dele dentro do contrato e o cliente, atendemos os desejos do cliente dentro do contrato. Aquilo que ele nos pediu, ele recebeu. Então, 100% de aproveitamento, tá? Não vou entrar no detalhe do que foi pedido, nem nada, mas 100% de aproveitamento. Então, todos os nossos clientes. Isso já é algo fora da curva. Aí, você chegou e falou pra gente, tá bom, eu entendi isso que você está falando, mas eu quero entender uma outra coisa. Como que o seu cliente vê você? A gente nunca tinha medido isso. Tem muito cliente que virou amigo nosso. Eu tenho um cliente nos Estados Unidos que é um querido que, a gente se fala como amigo. E outros mais, né? Nosso primeiro cliente, caramba, a gente agradece esse cara, pelo amor de Deus, nas nossas orações, sabe? Porque, você imagina? Tá bom. Aí foi fazer o tal do NPS. Aí veio a notícia, 86% é o nosso NPS. E aí você fala, a hora que você foi nos mostrar que 86% é a primeira linha, né? The first. Caramba, nós ficamos assim, realmente maravilhados. Na verdade não é muito bom, é um resultado de excelência, né? Na verdade a gente tinha ideia de que seria um grau alto de satisfação, né? Mas a gente não imaginava que fosse tanto. Né? É até bem surpreendente e nos deixa muito satisfeito com relação a isso, né? E os nossos clientes que estiverem assistindo, a gente agradece esse carinho. Sabemos que é algo que a gente entrega, a gente tem um respeito muito grande e eu não vou chamar de preocupação, acho que é outro termo, mas a gente procura entregar excelência. Nós tivemos um presidente na nossa empresa, uma época que ele falava, o mínimo que você tem que entregar é excelência. E isso ficou com a gente. De entregar a excelência. E quando a gente não entrega, nós tivemos um 7. Cara, a gente tinha que transformar esse 7 num 10. E nós ligamos para ele. Ele vai estar assistindo, ele vai saber disso. Nós ligamos para ele. Ele tem idade da minha filha. E o respeito que nós tratamos ele, o respeito que ele nos tratou, e a gente deu liberdade para ele falar o que precisávamos ouvir para a gente crescer com aquele 7. Né? Que a gente precisava entender o porquê que ele achou que nós merecíamos um 7. E ele teve a liberdade de falar, e ele relacionava mais com o Sérgio. Caramba, o Sérgio tem idade para ser pai, se brincar, avô dele. Não, isso aí não pode falar, você tem que cortar. Pai tudo bem, mas avô não. Entende? E ele, com todo respeito, colocou o 7 pra gente. Pra mim, pro Sérgio, isso virou um 10. Porque nós crescemos muito com isso. É isso que a gente quer. Isso não é bobeira que a gente tá falando aqui, não. A gente quer realmente crescer com isso. A gente cresce quando a gente tem uma discussão mais acalorada com o fornecedor. Entendeu? A gente cresce quando a gente tem alguma discussão mais acalorada com o próprio cliente. Porque a gente não dá mole para cliente, não. O cliente ele tem que andar dentro de uma linha de respeito com o fornecedor. Porque não é porque ele nos contratou que ele acha que ele nos contratou para poder quebrar contrato, para poder sair fora do fornecedor, para poder fazer, o vulgarmente falando, sacanagem com o fornecedor. Negativo. Nós estamos no mercado para isso. Nós estamos no mercado para trazer equilíbrio para a relação contratual. Entende? Então tem cliente que a gente precisou chamar ele e falou, pera um pouquinho, não é assim que funciona. Se é assim, nós vamos romper. Não é assim que funciona. O que eu acho que vale a pena acrescentar aqui é com relação a esse 100% de performance que a gente fala, porque em muitos casos não é sempre igual, vê, Edu? Cada cliente ele tem uma característica não só do negócio dele, como o contrato pode ser o mesmo, mas o que acontece durante o contrato, né, o consumo, uma série de coisas, é que se diferencia. Então,
Tem cliente que não está conseguindo atingir take or pay, né? Tem cliente que sofreu mais de 2 reajustes num ano. Então, assim, por isso que a gente tem que fazer essa análise de diagnóstico para entender o que está escrito no contrato e o que realmente está sendo praticado entre fornecedor e consumidor. Então, assim, não é uma coisa, uma receita pronta. Você tem que estudar e ver o que realmente está acontecendo. Porque muitas vezes o cliente pode não estar atingindo aquilo que ele prometeu para o fornecedor. Então, ele tem que... Também existe o lado contrário. Os deveres, né? Exatamente. Ele também tem que fazer com que o fornecedor atinja aquilo que foi prometido no O cliente no atinge início. o que foi prometido Que do o cliente fornecedor. atinja o que ele combinou, o que ele acordou com o fornecedor lá no início do acordo, do contrato, né? Então, assim, é muito importante que faça, por isso que a gente sempre faz uma análise diagnóstico para entender realmente o que está sendo feito. Então, e esse 100%, por exemplo, quero crescer um pouquinho isso, porque assim, esse 100% de performance que não é fácil não. A gente tem que fazer um trabalho detalhado para conseguir atingir esse 100% de performance. Exatamente. É por isso que esse podcast chama Papo de Equilíbrio. Inclusive, né? Boa, boa. Que inclusive foi decidido antes, tá, gente? Antes da gente começar essa gravação. Então você vê como são as coisas, né? Que veio pra cá e decidiu antes, por isso que a gente tá vestido desse jeito, que era pra estar mais à vontade, por ser papo de equilíbrio. Lembrando, se inscreva no canal, aperta o sininho, manda pros seus amigos. Eu tenho certeza, gente, uma das poucas certezas que eu tenho na vida é que tem muito cliente que precisa do nosso trabalho. Manda. Ok? Excelente. Senhores, tá claro para mim, tá nítido que a história de vocês é de muita fé, garra, coragem, né? Só que ficou uma pergunta lá do começo do podcast que vocês ainda não responderam. Como a Arai Bolzan traz esse equilíbrio? Como que a Arai Bolzan consegue esse 100% de performance em todos os clientes? E claro, como que a Arai Bolzan chegou num resultado tão excelente de satisfação dos clientes? Como o Sérgio até que deu uma palhinha aqui agora, né? Falando do como. A gente pode até, num outro podcast, ser mais, acho que, falar mais sobre os comos, os porquês, tá? Hoje a gente está, acho que, abrangendo mais a nossa história, como começamos, como chegamos até aqui. Mas o como é isso, a gente precisa olhar caso a caso, tá? E decidir caso a caso que estratégia utilizar para trabalhar com o fornecedor e com o cliente. Por isso que a gente teve aí a ousadia de dar um nome para a nossa empresa de Arai Bolzan Assessoria Estratégica, porque cada caso é um caso diferente do outro e a gente tem que usar de uma estratégia diferente para atingir o sucesso daquela operação específica, tá? Então, a gente pode utilizar de um próximo episódio, que seja, para a gente poder falar, de repente, um próximo cliente que a gente trouxer, que a gente vai entrevistar clientes aqui no nosso podcast, e aí a gente bate um papo com ele e conta um pouco da estratégia que a gente utilizou para chegar naquele como de sucesso ali, tá? Na negociação adequada. Negociação adequada. Qual outra pergunta que você fez? Me perdoa, eu me perdi. Então vamos lá, a gente já está indo para o final, eu vou aqui para uma última pergunta. E a gente só vai explicar aqui um pouquinho como vai funcionar a dinâmica dos próximos episódios, né? Porque hoje, como eu já me apresentei, eu faço parte do negócio Arai Bolzan, eu estou aqui hoje no papel de host e no próximo episódio, quem vai sentar desse lado aqui será o Leandro e o Sérgio, entrevistando alguém do mercado, alguém do segmento, um cliente, um fornecedor, um parceiro, né? Então, é muito importante você continuar acompanhando a gente aqui para você não perder as próximas conversas. Então vamos lá. Já que o como é algo que a gente vai deixar para os próximos episódios, eu queria saber, né, vamos emendar um pouco aqui tudo que a gente discutiu aqui hoje, né? Vocês falaram do início da trajetória, vocês contaram aquele começo que foi bem difícil, né? E agora um negócio já estabilizado, na verdade em crescimento, ou seja, vocês
conseguiram tomar conta desse manche aqui, seguraram muito forte com as duas mãos. E para onde vocês estão levando esse navio, Arai e Bolzan? Qual é a visão do negócio para os próximos 2, 4, 5, 10 anos? A gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. A gente sabe exatamente qual é o nosso alvo, qual é o nosso target. Mas é segredo. Olha só, fazendo suspense aqui. Mas o Sérgio vai entregar, Ih, aí que é pior. Aí é pior. Deixa para uma próxima. Muito bem, vai ficar para a próxima então? Muito bem. Olha só, nós encerramos aqui hoje então, mais uma vez, né? Se inscreve nesse canal, clica no sininho, curte esse conteúdo, encaminha para um colega seu que você, né, enxerga valor que ele vai enxergar o mesmo valor que você nesse conteúdo. Se você ficou até aqui, é porque de fato você tem interesse, então você vai aqui ajudar outra pessoa encaminhando esse conteúdo. Eu queria aqui mais uma vez agradecer os meus clientes, os meus diretores direto, e eu já acredito que posso chamá-los também aqui de amigos, porque tenho aprendido a admirá-los e tenho aprendido muito com vocês também. E claro, agradecer também o pessoal da Test Company que tem ajudado a gente aqui nessa trajetória também, para que Arai e Bolzan cresça cada vez mais e mais. Valeu, Edu, obrigado. Obrigado por participar com a gente aqui, foi bastante produtivo. Gostei bastante, vamos ver se a gente consegue engrenar nessa nova atividade aqui com um podcast. Legal, boa. Eu gostaria muito de agradecer você que está com a gente nessa jornada, acreditar no nosso sonho, né? Essa empresa é um sonho, é a nossa missão, nossos desejos, você está junto com a gente, muito obrigado. Agradecer toda a equipe Test que está nos ajudando também, trabalhando junto com a gente no sonho, no marketing, né? Nos dando todo esse suporte. Agradecer aos nossos clientes que estão junto com a gente, que acreditaram na nossa empresa, que nos deram esse suporte, que acreditaram no nosso trabalho. Os nossos primeiros clientes, né? A gente não tinha um nome no mercado e esses primeiros clientes acreditaram na gente e nos deram esse voto de confiança. Isso foi crucial para que a gente estivesse aqui hoje. Então, muito obrigado a eles. Deus vos abençoe por isso. E agradecer a nossa família. Sem a nossa família nós não somos nada, não estaríamos aqui de forma alguma. Eles nos deram muito suporte naqueles momentos difíceis que nós passamos, que nós contamos lá no início. Meu Deus, se não fosse a Vanusa, a Érica, os nossos filhos, né, brother? Os nossos filhos junto com a gente, não seríamos nada. E, para finalizar, agradecer ao nosso Criador. A nossa empresa só é o que é hoje, porque o nosso Criador tem a mão poderosa junto dela, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e se inscreve no canal. Sensacional, é isso aí, gente. E até o próximo episódio.